Olá pessoal, sejam bem-vindos à Academia Salville. Estamos aqui hoje para fazer a resolução do exame de Matemática 1, o exame de admissão à universidade. Então vamos fazer agora a resolução do exame de Matemática 1 do ano 2023. É isso aí, amigos, do ano 2023. Então, o ano está iniciando, muita gente fez o exame de admissão e provavelmente podem ter tido alguma certeza de terem feito bem, assim como mal, não é? Então, estamos aqui como Academia Salville para ajudar-te a resolver este exame. Para quem não teve sucesso, vamos ficar à espera dos resultados, não é? Não podemos estar precipitados em dizer se admitimos ou não, mas certamente nós podemos pressentir isso. Então, vamos agora resolver o exame 2023, um exame bem fresquinho, foi feito exatamente nesses dias. Os que admitiram, muita força aí, e vamos a isso, vamos resolver o exame passo a passo, vamos resolver todo o exame. Então, vamos a isso. Do nosso exame. Ok. No número 1, dizem, simplificando a expressão 2, então temos aqui a expressão 2 vezes a ao quadrado menos 1 mais a mais 1 dividido por a mais 1 menos 2 vezes a mais 1 ao quadrado. Então, nós queremos simplificar essa expressão. Então, o que é que nós podemos fazer? Observemos que nós aqui no numerador temos a ao quadrado menos 1. Esse 1 aqui pode ser colocado como 1 ao quadrado, porque 1 elevado a 2 dá 1, então não muda nada. Então, nós podemos fazer o seguinte. Teremos aqui 2 vezes a ao quadrado menos 1 ao quadrado mais a mais 1 dividido por a mais 1 menos 2 vezes a mais 1 ao quadrado, né? A mais 1 ao quadrado. Isto aqui será igual a ao quadrado menos 1 ao quadrado. É o caso notável do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b, não é? Então, é esse caso notável aqui que a gente irá usar aqui. Então, teremos aqui 2 vezes a menos 1, estamos a usar esse caso notável, vezes a mais 1, mais a mais 1, dividido por a mais 1, menos 2 vezes o quê? A mais 1 ao quadrado, mesmo que ter a mais 1, vezes a mais 1, para que possamos perceber com facilidade, julgo eu, né? Seja fácil. Ok. Então, o que nós teremos aqui? Observem que nós temos a mais 1 aqui, temos a mais 1 aqui. Podemos evidenciar o a mais 1, não é? Então, vamos evidenciar o a mais 1 no numerador. Então, evidenciando o a mais 1 no numerador, ficamos com a mais 1 vezes o quê? O que sobra. Se nós tirarmos aqui a mais 1, ficamos com 2 vezes a menos 1, não é? Então, ficamos com 2 vezes a menos 1, mais, se tirarmos a mais 1 aqui, ficamos com 1. Então, fica mais 1. Fechamos parênteses. E embaixo também podemos evidenciar o a mais 1. Então, evidenciando a mais 1 aqui, evidenciando a mais 1, ficamos com a mais 1 vezes o quê? Tirando a mais 1, ficamos com 1 menos 2, não é? 2 vezes a mais 1, fechamos parênteses e assim evidenciamos. Então, podemos observar aqui que temos termos em comum, o a mais 1 no numerador, a mais 1 no denominador. Então, podemos simplificar. O que sobra, vamos aqui distribuir o que temos no numerador e denominador. A 2 vezes a, há de dar 2a, 2 vezes menos 1, há de ser menos 2, mais 1, dividido, no denominador teremos 1, este 1 aqui, menos 2a, por quê? Porque menos 2 vezes a dá menos 2a, menos 2 vezes 1 dá menos 2, então a nossa expressão fica da seguinte forma, 2a, ficamos com 2a,
menos 1 porque menos 2 mais 1 dá menos 1, sobre o quê? 1 menos 2 dá menos 1, então teremos menos 1 menos 2a. Isto aqui há de ser igual a 2a menos 1, vejam que temos menos aqui, podemos evidenciar o sinal negativo, então teremos menos, abre parênteses, 1 mais 2a. Isto aqui é igual a, esse menos podemos colocar em frente da fração, 2a menos 1 dividido por 1 mais 2a. Então, esta aqui é a expressão simplificada. Então, observando aqui as linhas, temos a linha D, não é? Temos a linha D, que é 2a menos 1 dividido por 1 mais 2a. Então, temos aqui o sinal negativo, temos aqui também o sinal negativo. Assim, terminamos com o exercício número 1. No número 2, temos a expressão módulo de raiz quadrada de 3 menos 2 é equivalente a. Ok, vamos para o número 2. Temos módulo de raiz quadrada de 3 menos 2 é igual a aqui. Para fazer isso, nós precisamos de saber qual dentre esses dois números é o maior. É suposto que saibam que, se nós temos, por exemplo, 1 menos 2, isto aqui dá menos 1. Então, se o número maior for negativo, o resultado disso aqui será um número negativo. Então, o módulo de um número deve ser sempre um número positivo. Então, se porventura a raiz quadrada de 3 for um número maior que 2, então isso aqui há de ser um número positivo. Então, o módulo disto há de ser exatamente este número. Mas observamos aqui o que é. Que a raiz quadrada de 3 não chega a 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, a raiz quadrada de 3 não pode ser 2, é de ser 1, alguma coisa. Logo, a raiz quadrada de 3 é menor que 2. Então, a raiz quadrada de 3 menos 2 é um número negativo. E o módulo do número negativo é positivo, ou seja, devemos inverter isto aqui. Teremos aqui que isto aqui é igual a 2 menos a raiz quadrada de 3. Invertemos os números para que saia um número positivo. Então, acho que já estão familiarizados com esse tipo de exercício, não é a primeira vez que ele sai no exame. Então, teremos aqui 2 menos a raiz quadrada de 3, seria a linha D, a linha E. No número 3, nós temos a solução da inequação. É-nos dado aqui uma inequação. A inequação é uma inequação modular. Temos aqui módulo de x mais 4, fechar, menor que 6. Então, o módulo de x mais 4 deve ser menor que 6. Então, isso faz da seguinte forma. Nós teremos aqui x mais 4 deve ser menor que 6, ou x mais 4 deve ser maior que menos 6. Então, invertemos isto e mudamos o sinal do número lá. Então, ficamos com x deve ser menor que 6 menos 4. Então, o 4 aqui passou para lá, ficou negativo. Ou x deve ser maior que menos 6 menos 4. Então, x deve ser menor. 6 menos 4 dá 2. Então, x deve ser menor que 2. E também x deve ser maior que menos 10. Então, se colocarmos o x aqui, nós teremos o seguinte. O x deve ser maior que menos 10. Então, x deve ser maior que menos 10. E x deve ser menor que 2. Então, x deve ser menor que 2. Então, teríamos esta aqui como sendo a solução da inequação. São todos valores que estão entre menos 10 e 2. Então, seria aqui a linha C, de menos 10 até 2, intervalos abertos. Então, vamos lá continuar com o nosso exame. Vamos agora ao número 4. Diz aqui, um número x dista 5 unidades de 4. Na forma simbólica, escreve-se. Ok. O que é que nós temos aqui? No número 4, é isso, número 4. Então, no número 4, dizem que um certo número x. Então, quando fala-se de distância, devemos meter o módulo, ok? Então, dizem que um número x dista o quê? Quantas unidades? Devem saber que as unidades ficam fora do módulo, ok? Ficam fora do módulo. Então, temos aqui um número x dista 5 unidades. Dista 5 unidades de quê? De 4. Então, x até 4 deve ser igual a 5. Então, esta aqui é que é a tradução simbólica. X menos 4 é igual a 5. Então, vamos agora ao número 5. No número 5 temos os valores de x que satisfazem a condição na questão anterior são. Ok. Então, temos aqui o módulo de x menos 4 igual a 5.
Então, queremos aqui a solução, os valores de x que satisfazem a esta condição. Então, teremos aqui que x menos 4 deve ser igual a 5, ou x menos 4 deve ser igual a menos 5. Então, x deve ser igual a 5 mais 4, ou x deve ser igual a menos 5 mais 4. X há de ser igual a 5 mais 4 é igual a 9. X também deve ser igual a menos 5 mais 4, que dá menos 1. Então, x pode ser igual a 9 ou pode ser igual a menos 1. Então, vamos observar aqui as alternativas que nós temos. Temos aqui o menos 1 e o 9. Então, seria a alternativa D. A alternativa D seria a correta. Muito bem, amigos. Podem aqui observar que o exame foi muito simples, né? Foi muito simples. Acredito que os que se prepararam com tempo, né? Tiveram muito sucesso neste exame de matemática. Então, vamos lá aqui continuar com a resolução dos exercícios. Vamos agora ao número 6. Vamos ao número 6. No número 6 é dito o seguinte. A expressão módulo, temos módulo de x menos 2 sobre x menos 2. Para valores de x menores ou iguais a 2 é equivalente a. O que isso quer dizer? Dizem para valores de x menores ou iguais a 2. O que vamos fazer aqui? Estão a ver estes dois? Levaremos estes dois, mandaremos para o primeiro membro. Teremos x menos 2 menor ou igual a 0. Ou seja, x menos 2 é esse número que nós temos aqui. É o x menos 2, x menos 2. Então, dizem aqui que x menos 2 é um número menor ou igual a 0. Ou seja, x menos 2 é um número negativo. Então, sabe-se que o módulo do número deve ser sempre um número positivo. Para que seja positivo, o que acontece? Vamos supor que nós tenhamos menos 1. Para que o menos 1 seja positivo, o que devemos fazer? Multiplicamos por menos 1, para que ele fique 1, não é? Então, vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Então, multiplicando aqui por menos 1, nós passamos a ter o seguinte. Passamos a ter menos x mais 2, não é? Mudamos de sinais. Aqui era positivo, passa a ser negativo. Aqui era negativo, passa a ser positivo. Aqui era menor ou igual, passa a ser maior ou igual a 0. Ou seja, o módulo disto deve ser igual a isto, porque menos x mais 2 é que é um número positivo, ok? Menos x mais 2 é que é um número positivo. Então, vamos colocar lá. Módulo de menos x mais 2, já vimos que é menos x mais 2 sobre x menos 2. Observem, colocamos menos x mais 2 porque o módulo de x menos 2 deve ser um número positivo. Nós já vimos que para que isso seja positivo, tivemos que multiplicar por menos 1. E assim o nosso número passou a ser positivo. Então, este número aqui positivo que nós colocamos aqui, essa expressão positiva que nós colocamos aqui. Então, teremos aqui, vamos evidenciar o menos aqui. Evidenciando o menos, ficamos com menos, abre parênteses. Então, isso aqui é de mudar de sinal. X fica positivo, menos 2. De tal modo que, ao multiplicarmos por menos novamente, voltamos para aqui. Dividido por x menos 2. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. Então, com aquele sinal negativo, isso aqui é de dar menos 1. Então, a alternativa correta seria a alternativa que nos dá menos 1. Seria a alternativa D. Então, vamos para o número 7. No número 7 temos... O gráfico abaixo representa a função y igual a g de x. O gráfico que representa f de x igual a módulo de g de x é. Ok. O gráfico que eles nos apresentam é este aqui. Então, f de x é a função módulo da função g de x, não é? O que é isso? O g de x é o y, ok? Então, o módulo de g de x é o quê? Os valores de y negativo, eles devem transformar-se em valores positivos, ou seja, os zeros não são tocados, eles mantêm, mas esse gráfico vira para cima. Então, com a probabilidade de virar para baixo, aliás. Então, essa toda parte será refletida em cima. Temos aqui o menos 2, então, isto aqui terá de virar para o 2. Nós temos um caso desse na linha C. Então, menos 2 virou, ficou 2, não é? Os zeros manteram. Então, aqui os zeros manteram, como sendo menos 2 e 1, menos 2 e 1. Então, a alternativa correta seria esta. Esta não pode ser, porque ela continua admitindo valores de y negativos. Então, não pode ser. Esta aqui não pode por quê? Porque os zeros mudaram. Os zeros não devem mudar. Aqui também os zeros mudaram, aqui também os zeros mudaram. Onde não mudaram foi a linha C, foi na linha C. No número 8,
bem simples, acho que foi um bônus mesmo. Temos aqui 5 fatorial menos 3 fatorial sobre 4 fatorial é equivalente a. Ok, aqui é equivalente isso. Vamos desenvolver número por número. Isto aqui será igual a 5 fatorial. Observamos o seguinte. Dentre esses três números, o menor deles é o 3 fatorial. Vamos desenvolver o 5 fatorial até o 3 fatorial. Vamos desenvolver o 4 fatorial também até o 3 fatorial. Teremos aqui 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial menos o quê? O 3 fatorial dividido por 4 vezes 3 fatorial. Então, isto aqui passa a ser igual a... Vamos, observem que temos 3 fatorial aqui e 3 fatorial aqui. Podemos evidenciar o 3 fatorial. Então, teremos 3 fatorial vezes, tendo 3 fatorial aqui, ficamos com 5 vezes 4. Menos o quê? Tirando 3 fatorial aqui, ficamos com 1. Então, menos 1. Fechamos. Dividido por 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial com 3 fatorial sai. Ficamos com 5 vezes 4 dá 20. 20 menos 1 dá 19 sobre 4. Então, dá 19 sobre 4 é o que nós temos na linha E. A alternativa correta seria E. No número 9, vamos agora ao número 9, temos aqui a solução da equação. Temos aqui a equação n mais 1 vezes n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 6. Ok. É um problema típico de fatoriais da 12ª classe. Acho que quem resolveu fatoriais na 12ª já se deparou com um exercício deste tipo. Então, aqui a ideia é observar, dentre n mais 1 fatorial e n menos 1 fatorial, qual é o maior número? Então, vamos observar aqui que o maior número é n mais 1 fatorial. Desenvolvemos o maior número até o menor. Então, teremos o quê? Teremos n mais 1 vezes n, decrescendo, vezes n menos 1 fatorial, dividido por n menos 1 fatorial. Então, isto aqui deve ser igual a 6. n menos 1 fatorial sai com n menos 1 fatorial. Então, ficamos com n mais 1 vezes n igual a 6. Propriedade distributiva. N vezes n é n ao quadrado. 1 vezes n é n igual a 6. Vamos mandar o 6 para cá. Ficamos com n ao quadrado mais n menos 6. Isto aqui é de ser igual a 0. Então, vamos aplicar aquela regra, né? Procurar os números que serão adicionados dão 1 e multiplicados dão menos 6. Então, esses números seriam os números 3 e menos 2. Por quê? N mais 3 menos 2 dá 1. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, esses aqui são os números. Então, teremos que n mais 3 deve ser igual a 0, não é? Para que o produto disso seja igual a 0, sabemos que na multiplicação o 0 é absorvente. Então, se dizem que n mais 3 vezes n menos 2 é igual a 0, quer dizer que ou o n mais 3 deve ser igual a 0, ou o n menos 2 deve ser igual a 0. Um deles deve ser igual a 0, para que isso aqui seja nulo. Ou ambos podem ser iguais a 0. Ok? Então, ficamos com o quê? Com n igual a menos 3. O 3 é positivo aqui, passar para lá fica negativo. O n deve ser igual a 2. Então, sabemos que n é um número, n pertence aos números naturais. Então, esta aqui não pode ser a nossa solução, pois é um número negativo. Então, a nossa solução seria n igual a 2. Então, aqui teríamos a alternativa D, seria n igual a 2. No número 10 temos aqui, vamos ao número 10 agora, vamos ao número 10. No número 10 temos com 3 calças e 5 camisas, ok? Temos aqui calças, temos 5 calças e temos camisas, desculpa, com 3 calças, calças são 3 e camisas são 5. De quantas maneiras diferentes é possível compor um traje? Ou seja, de quantas maneiras diferentes podemos vestir, não é? Então, vamos lá ver aqui. Aqui é muito simples, amigos. Não é preciso passear nem dar voltas. Faríamos assim. Seria arranjo de 3 tomado de 1 a 1 vezes arranjo de 5 tomado de 1 a 1. Ou seja, o que é isso? Nas 3 calças, nós queremos levar uma calça. E nas 5 camisas, queremos levar uma camisa. Ou simplesmente é só fazer 3 vezes 5. Um cálculo simples mesmo. Isso aqui vai ser igual a 15. Então, podemos
compor de 15 formas diferentes, ok? Então seria a linha A. No número 11 temos quantas palavras com ou sem sentido é possível escrever usando todas as letras da palavra pincel. No número 11 temos a palavra pincel, sem repetir nenhuma. Ok, vamos lá ver. Na palavra pincel temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 letras, aliás. Temos 3 letras. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 e 6 letras. Então, o nosso N é igual a 6. Então, são 6 letras que devem ser permutadas entre elas. Então, nós temos aqui a permutação de 6, que é igual a 6 fatorial. Isto aqui é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. 6 vezes 5 é 30. 3 vezes 12, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 1 é 1, não é? 30 vezes 12, ok. Vamos lá ver. 12 vezes 30, nós teremos 0, 0. 3 vezes 2 dá 6. Isto aqui dá 3, fechou. 0, 6, 3, não é? 0, 6, 3. E falta o 2 aqui, vezes 2. Então, 360 vezes 2, faltava esse 2 aqui. 0, 12 vai 1, 6 mais 1, 7, dá 720. Então, a permutação de 6 é igual a 720. Então, teremos aqui a linha B. A linha B seria correta. Acredito que muitos bateram o exame de matemática, então se não aproveitaram aqui, pá, já não sei. Então, vamos nos preparar para o próximo ano, mas o exame foi mesmo acessível. Quantos números de 3 algarismos é possível escrever usando os algarismos 2, 4, 7, 8, 9, sem repetir nenhum? Aqui estamos perante um problema de arranjos, ok? Então, queremos saber quantos números podemos escrever usando estes algarismos aqui. Então, estamos perante um problema de arranjos. Arranjos por quê? Porque importa a ordem. Ter o número 247 e ter o número 724 são coisas diferentes, ok? São coisas diferentes. Então, nós estamos esperando. Temos o N, que é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Seria igual a 5. Temos o P, que seria igual a quantas letras? De 3, 3. Ok, então, é arranjo de N tomado de P a P. Isto aqui é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, arranjo de 5 tomado de 3 a 3 será igual a N fatorial, que seria 5 fatorial, sobre 5 menos 3 fatorial. Isto aqui é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. É 5 menos 3 que dá 2. Então, 2 fatorial com 2 fatorial sai. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Então, são 60 formas diferentes, ok? Então, seria aqui a linha A. Vamos ao próximo exercício. Então, fizemos aqui os primeiros exercícios do exame. Agora, vamos ao... Então, no número 13 temos a solução da equação combinação de n tomado de 2 a 2 igual a 6 é. Então, temos aqui esta equação. Queremos saber qual é o valor de n que a satisfaz. Então, combinação de n tomado de 2 a 2 o que é? É n fatorial dividido por 2 fatorial vezes n menos 2 fatorial. Isso aqui deve ser igual a 6. Então, n fatorial e n menos 2 fatorial, o maior número é n fatorial. Então, aqui podemos desenvolver até n menos 2. Então, teremos n vezes n menos 1 vezes n menos 2, trancamos, dividido, 2 fatorial é 2, vezes n menos 2 fatorial. Isto e isto sai. Então, passamos a ter o quê? Passamos a ter, isto aqui deve ser igual a 6. Temos aqui o n vezes n, que é n ao quadrado. N vezes menos 1 é menos n, igual. Estão a ver esse 2? Esse 2 está a dividir. Eu posso passá-lo para lá, para passar a multiplicar. 6 vezes 2 há de dar 12. Este aqui pode passar para cá, ficamos com n ao quadrado, menos n, menos 12. Isto aqui deve ser igual a 0. Então, dois números que ao serem adicionados dão menos 1 e multiplicados dão menos 12. Esses números seriam menos 4 e 3, não é? Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 4 vezes 3 dá menos 12.
Então, teremos n menos 4 deve ser igual a 0, ou n mais 3 também deve ser igual a 0. Menos 4 passa para lá, fica positivo, n deve ser igual a 4, ou n deve ser igual a menos 3, mas o menos 3 é um número negativo, então o menos 3 não pertence aos conjuntos de números naturais. Então a nossa solução seria n igual a 4, seria a linha D. Então vamos continuar. No número 14 temos a função, vamos aqui. Considere a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x para responder às questões de 14 a 19. Então, do número 14 ao número 19, nós iremos responder nos apoiando nos exercícios, nesta equação. Ok, vamos lá ver a equação. A função, aliás, não é equação, é uma função. f de x, ela é igual a x ao quadrado, x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 2x. Tudo bem. Então, para o número 14, é o primeiro exercício que nós teremos aqui a resolver, temos aqui, a função anula em. No exame de admissão, sabem que tempo é a coisa que nós devemos saber economizar. Então, se forem rápidos, muito bom. Então, vamos aqui testar cada número que está aqui, ver quais são os zeros. Primeiro, devem observar aqui que 0 é um dos zeros, porque 0, 0, 0 só quer dar 0. Zeros de uma função são os valores que x toma, que fazem com que a função seja igual a 0. Então, 0 é um zero desta função. Este aqui é o 0. Vamos lá observar se menos 2 ou menos 1 é ou não um zero desta função. Menos 2. Por menos 2 ao cubo daria menos 2. Menos 8, não é? Menos 2 ao cubo daria menos 8. Menos 2 ao quadrado dá 2, dá 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 8 menos 12 dá menos 20. Menos 20 menos 4 dá menos 24. Dá menos 24. Então, menos 24 é diferente de 0. Então, não pode ser a linha A. Vamos ver a linha B. Na linha B nós temos aqui x igual a menos 2. Só por ter menos 2 já vimos que menos 2 não é. Então saltamos, não é a linha B. Vamos ver a linha C. Ok, vamos ver a linha C. Na linha C temos aqui o 2. Vamos observar o 2. Nós testamos com o menos 2. Vamos ver o 2. Com o 2 teremos 2 ao cubo. Ficamos com 8. 8 menos, o quê? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 2 vezes 2 dá 4. 8 menos 12 dá menos 4. Menos 4 mais 4 é igual a 0. Então, 2 também é 0 desta função. Então, temos dois zeros aqui, é válido. Agora, vamos lá ver se o 1 é ou não é. Se for, então, seria a linha C. Então, 1, vamos lá ver. Teremos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Mais 2 vezes 1 dá 2. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0. Então, 1 também é 0 desta função. Então, seria mesmo a linha C. Seria a linha C. Os extremos relativos da função são... Então, no número 15, perguntam quais são os extremos relativos. Para achar os extremos, nós devemos derivar a função e igualar a sua derivada a 0. Os zeros da derivada é que nos fornecem os extremos máximos ou mínimos, máximos e mínimos, né? Então, vamos derivar esta função. Derivando essa função, nós passamos a ter f derivada de x igual a 3x ao quadrado menos o 2 desse, multiplica com 3, então fica menos 6x mais 2. Então, esta aqui é a função derivada. Então, f derivada de x deve ser igual a 0, ou seja, 3x ao quadrado menos 6x mais 2 deve ser igual a 0. Então, 3x, o valor de A aqui é 3, o valor de B é menos 6, o valor de C aqui é 2. Devemos calcular o delta, infelizmente. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta de ser igual a B ao quadrado, nosso B é menos 6, então teremos aqui menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 2. Então, delta de ser igual. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 2 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, isto aqui é igual. 36 menos 24 é igual a 12. Desde já, vamos lá aproveitar e fazer a raiz quadrada de 12.
Raiz quadrada de 2 é o mesmo que ter raiz quadrada de 4 vezes 3, não é? 4 tem raiz perfeita, então pode sair. Então isto aqui é o mesmo que dizer 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, x1 ou 2, nós sabemos da 10ª classe que isto aqui é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, teremos aqui que x1 há de ser igual ao menos b, vejam que b já é negativo, com esse menos fica 6 positivo, mais raiz quadrada de delta, já vimos que a raiz quadrada de delta é esta aqui, é 2 vezes raiz quadrada de 3, isto aqui é a raiz quadrada de delta, delta é 12, raiz quadrada de 12 é 2 raiz quadrada de 3, sobre o que? 2 vezes o a é 3, então é 2 vezes o 3. O x2 não foge a regra, a diferença será no sinal, teremos aqui 6 menos 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes o 3. Então, x1 ou 2 passa a ser igual aqui. É x1 ou 2 não. x1 fica igual a, vejam que 6 é mesmo que ter 2 vezes 3. Mais 2 raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 3. 2, podemos evidenciar o 2. Então, x1 há de ser igual a 2 vezes 3 mais, tiramos 2 aqui, ficamos com raiz quadrada de 3. Aqui ficamos com 3, por tirando 2 ficamos com 3. Mais, tirando este, ficamos com raiz quadrada de 3. Dividido por 2 vezes 3. Se tiverem problemas com isso, é só colocar nos comentários. Eu irei vos explicar com uma aula específica para aprendermos a evidenciar. Pois é muito importante. Aqui só se aplica, ok? Não se aprende aqui, só se aplica a evidência. Então, se quiserem aprender, é numa aula específica sobre isso. Cortamos isto. Então, x1 há de ser igual a 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3. Fiz x1 por quê? Porque x2 é só alterar ali o sinal ali no meio. Então, teremos 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, temos aqui os dois zeros. São esses aqui. São esses dois. Então, um deles é um extremo máximo e o outro é um extremo mínimo. Qual é o máximo? Qual é o mínimo? É o que nós queremos aqui saber agora, não é? Queremos saber agora. Então, deixa eu levar aqui uma folha para que possamos continuar com a nossa resolução. Então, nós tivemos aqui que x1 foi igual a 3 mais a raiz quadrada de 3 sobre 3. E x2 foi igual a 3 menos a raiz quadrada de 3 sobre 3. Então, queremos saber qual desses dois é o máximo e qual deles é o mínimo. Então, no exame de admissão, esse é um número um pouco complexo. Não temos a possibilidade de resolvê-lo assim, né? Por raiz quadrada de 3, nós sabemos quanto dá, mas podemos estimar, ok? Podemos estimar. Muito bem, amigos. Então, vamos lá estimar. Ok, faríamos aqui a nossa tabela. Onde iremos comparar o comportamento das funções. Então, aqui temos o nosso x, a nossa função derivada de x. E aqui a nossa função f de x. Então, aqui teremos um intervalo aberto de menos infinito até. Dentro desses números, pode-se observar que o menor número é este. Então, eu até prefiro colocar x2, para não colocar esse número é feio, não é? Então, intervalo aberto de menos infinito até x2, não sei se me percebe, né? E colocar esse número é muito feio, o número, né? Então, posso colocar aqui como x2, já sabemos que x2 é isto aqui. Então, intervalo aberto, vamos fazer isto. Aqui x2, fechou. Intervalo aberto de x2 até x1, até outro número. E vamos até x1 é esse número aqui. E aqui intervalo aberto de x1 até mais infinito. Ok? Por questão de admissão, não devemos dar muitas voltas, escrever coisas desnecessárias. Então, devemos trabalhar as nossas mentes de tal modo que elas sejam flexíveis, ok? Ok, então nós vimos que a nossa função derivada de x é igual a 3x ao quadrado
menos 6x mais 2. E a nossa função f de x, aquela que nos é dada no exercício, esta aqui, é x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x. Ok, então vamos lá fazer. Nós queremos analisar esta função. Sabemos que no x2, x1, a função derivada ela é nula, não é? Ela é nula. De menos infinito até x2, ou seja, um número que está no intervalo de menos infinito até aqui, não incluindo este. Podemos escolher qualquer número. Ok, para ser simples, eu escolheria um número inteiro, não é? Escolheria um número inteiro que esteja antes deste número. Um número inteiro que esteja antes deste aqui pode ser o número menos 1. Então, vamos lá escolher o menos 1. Observar o que estaria aqui a acontecer. O menos 1, colocado aqui na nossa função f de x, é função derivada, desculpem-me, na função derivada, f derivada de menos 1 é o número que nós escolhemos, que está nesse intervalo. Então, seria igual a 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 6 vezes menos 1, mais 2. Então, a função derivada de menos 1 há de ser igual a menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Menos 6 vezes menos 1 dá 6 positivo, mais 2. Então, isso aqui há de ser igual a 3 mais 6, que dá quanto? 3 mais 6, é isso. 3 mais 6 dá 9, 9 mais 2 dá 11. Estou tendo uma pausa. Dá 11. 11 é um número positivo. Então, aqui é positivo. Depois do zero muda de sinal, é negativo. Depois do outro zero muda de sinal, fica positivo. Viram como é simples? Muito simples. Então, se é positivo, a função cresce. Se é negativo, a função decresce. Se é positivo, a função cresce. Então, podemos observar que a função sobe, apanha o máximo, depois desce. Depois desce, apanha o mínimo, volta a subir. Então, podemos observar que este aqui é o nosso máximo e este aqui é o nosso mínimo. Então, o nosso máximo é o x2 e o nosso mínimo é o x1. Então, x2 é o nosso máximo e x1 é o nosso mínimo. Não sei se observaram aqui qual foi o raciocínio. Então, vamos observar aqui as linhas. Na linha temos que o máximo é o 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3. Isso aqui é o nosso x1. O nosso x1 não é o nosso máximo, é o nosso mínimo. Então, não pode ser a linha A. A linha B, o mínimo é 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3. De facto, esse é o nosso mínimo. E o máximo é 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Esse aqui é o nosso máximo. Então, os máximos e mínimos são esse da linha B. O mínimo é esse, o máximo é aquele lá. Percebemos, né, amigos? Então, vamos lá ver. A função é monótona. Monotonia. Queremos saber onde é que ela cresce e onde ela decresce. Então, observamos aqui que ela cresce de menos infinito até o x2, decresce de x2 até x1 e cresce novamente de x1 a mais infinito. Então, ela cresce nesses dois intervalos e decresce neste. Então, vamos lá ver as alternativas. Na linha A, dizem, é crescente em intervalo de menos infinito até 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Observem, 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3 é o nosso x2, é este aqui. E a função cresce de facto desse intervalo até aqui. União com o quê? Com o intervalo aberto de 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3 até mais infinito. É isto aqui. 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3 é o nosso x1. Então, cresce daqui para mais infinito. Então, e decrescente em 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3 até 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3. Esses aqui são nossos zeros. Seria do x2 até x1. Ele está a decrescer. Ok? Então, seria a linha A. Então, estamos pontuando. A ideia é pontuar o máximo possível. Então, diga daí como foi o exame. Número 17. O ponto de inflexão da função é. Ponto de inflexão é o quê? É dado pela segunda derivada igualada a zero, ou seja, é o zero da segunda derivada. Então, a primeira derivada é, eu vou voltar a escrever aqui, f de x derivada, ela é igual a 3x ao quadrado, menos 6x mais 2. Então, f derivada de x, vamos derivar isto aqui, 3, o 2 está lá, baixa, multiplica com 3, fica 3 vezes 2, que dá 6x, neste caso, menos 6, ok? Então, f derivada de x deve ser igual a zero, ou seja, 6x menos 6 deve ser igual a zero.
seja negativo, passa para lá, fica positivo, ficamos com 6x igual a 6. Então, x fica igual a 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 é igual a 1. Então, o ponto de inflexão, meus amigos, é o ponto x igual a 1. O ponto de inflexão é onde o gráfico muda de concavidade. Ele estava virado para cima, depois muda para virar para baixo a sua concavidade. Chama-se pontos de inflexão. Então, o ponto de inflexão seria no ponto x igual a 1. Então, seria aqui a linha E. A linha E seria a alternativa correta. Tudo bem. Número 18. A concavidade da função E é o quê? Ok. Aqui nesse exercício, eu recomendo o seguinte. Antes de resolver o número 18, vamos analisar o número 19 para vermos qual é o gráfico. A partir do gráfico, torna-se simples observar qual seria a alternativa correta no número 18, ok? Então, vamos observar o gráfico. Na linha A, temos este gráfico. Primeiro, vamos observar os zeros que nós tivemos. Nós tivemos como zeros, não sei se recordam, no número 14, o número 2, 1 e 0, ou seja, o gráfico deve tocar esses três pontos, 0, 1 e 2. Então, na linha A o gráfico toca 0, 1 e 2, muito bem. Na linha B já não toca esses três pontos, só toca dois deles. O menos 2 não é 0 da nossa função, não pode ser a linha A, a linha B, aliás. A linha C toca sim, toca no 0, toca no 1, toca no 2. Concorda-se com o que tínhamos no número 14. No número D, na linha D, a linha D não se concorda, porque toca no menos 2 não pode ser. A linha E, idem, toca no menos 1, e o gráfico não toca o menos 1, não tem 0 no menos 1. Então, pode ser a linha C ou a linha A. Então, como descobrir qual das alternativas seria a correta? Vamos lá observar aqui. O que devemos notar aqui é o seguinte, o número 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3 é um número menor que este, ou seja, falamos de máximos e mínimos, é o número que deve estar aqui, aqui onde temos os máximos e mínimos. Aqui nós teríamos x2, aqui teríamos o x1, aqui também teríamos o x2, aqui teríamos o x1, porque primeiro encontramos o x2, depois aqui encontramos o x1, e os máximos e mínimos são os valores que ficam aqui, né? Então, vamos observar aqui. De menos infinito até x2, a função cresce. Para a linha A, de menos infinito até x2, a função decresce. Então, não pode ser a linha A. A linha B, de menos infinito até x2, a função cresce. De fato, a função deve crescer. Então, a função cresce. Vejam mais. De x2 a x1, a função decresce. De x2 até x1, a função decresce. E de x1 para cima, a função cresce. De x1 para cima, a função cresce. Então, seria a linha C, a linha correta, ok? O nosso gráfico é este. Então, a partir do gráfico, nós podemos resolver agora o número 18. Já sabemos que o nosso gráfico é este. Então, o número 18 fica simples. O que querem no número 18? No número 18, temos aqui a concavidade da função é a concavidade. Concavidade, o que é? É isto aqui. Isto aqui, ok? Temos a concavidade virada para baixo, concavidade virada para cima. Então, vamos analisar cada linha consoante o que nós temos aqui no gráfico, tá bom? Então, observemos. Na linha A, voltada para cima, então a concavidade é voltada para cima, e o intervalo aberto, de menos infinito até 2. De menos infinito até 2, observemos. É voltada para cima, aqui é voltada para baixo, ok? Ela aponta para baixo, e aqui é voltada para cima. De menos infinito até 2. De menos infinito até 2. A concavidade não está virada nem para cima, nem para baixo. Mas as duas coisas, né? Está virada para... Primeiro temos um intervalo em que está virada para baixo, depois para cima. Então, dizer que está virada para cima em todo o intervalo torna-se mentira, porque está virada para baixo, depois vira para cima. Então, não pode ser a linha A por isso. A linha B. Voltada para cima, de menos infinito até menos 2. Menos 2 nem é zero da função. Então, não discute se menos 2 está para cá. Ok? A linha C. Voltada para cima, de menos infinito até 1. Então, de menos infinito até 1. A concavidade não está voltada para cima. Está voltada para baixo. E muda aqui. Esse é chamado ponto de inflexão. É por isso que no número 17 tivemos x igual a 1 como sendo a nossa solução. Então, este aqui é o ponto de inflexão. De menos infinito até 1, a função não tem concavidade virada para cima, não. Mas sim virada para baixo. Então, não pode ser este aqui. E diz que voltada para baixo de 1 a mais infinito.
De 1 a mais infinito, a função tem concavidade virada para cima. Então, é o oposto aqui. Voltada para cima, de intervalo aberto de 1 a mais infinito, observemos, de 1 a mais infinito, a função tem concavidade virada para cima, de 1 a mais infinito. E voltada para baixo, de menos infinito até 1. De menos infinito até 1, a concavidade está virada para baixo. Então, seria a linha D. Continuando, no número 20 dizem: as assíntotas vertical e horizontal da função, número 20. Então, o exame está terminando, não sei se estão a perceber, mas o exame está mesmo terminando. Então, até agora, podem observar que o exame foi bastante acessível. Não foi simples, né? Porque ser simples é relativo. Pode ser simples para um, não ser simples para outro, não é? Mas ele foi mesmo acessível. Deu para resolver. As assíntotas vertical e horizontal da função y igual a 1 menos x dividido por x ao quadrado menos 1 são respectivamente. Nós queremos aqui a assíntota vertical, a assíntota horizontal. Ok. A assíntota vertical é obtida fazendo o denominador diferente de zero, ou seja, x ao quadrado menos 1 deve ser diferente de zero. Então, x ao quadrado deve ser diferente de 1. Então, x deve ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 1. X deve ser diferente de mais ou menos 1. X não deve ser 1 nem menos 1. Então, essa aqui é a assíntota horizontal. Temos duas assíntotas horizontais para esta função. A assíntota verticais, aliás. A assíntota horizontal. A assíntota horizontal é obtida resolvendo o limite da função f de x quando x tende a infinito. Então, isto aqui será igual a limite da função, a nossa função é esta, 1 menos x dividido por x ao quadrado menos 1 quando x tende a infinito. Então, isso aqui será igual a 1 menos x dividido, ok, com limite aqui, x tendendo a infinito, x ao quadrado menos 1, mesmo que dizer x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, teremos aqui limite de x tendendo a infinito de 1 menos x sobre, isto aqui é caso notável, é x menos 1, x mais 1. Pode observar que isto aqui tem algo similar, mas o problema é que são os sinais. Enquanto o x é negativo, aqui é positivo, o 1 é positivo e aqui é negativo. Então, devemos evidenciar o sinal negativo ali. Então, evidenciando o sinal negativo, permuta, fica x menos 1 sobre x menos 1 vezes x mais 1. X menos 1 sai. Então, ficamos com menos 1 sobre x mais 1. Então, o limite tende a infinito. Teremos 1 menos 1 sobre infinito mais 1. Infinito mais 1 dá infinito. 1 sobre infinito é igual a 0. Então, temos aqui como assíntotas. A assíntota horizontal é y, ok? É y, que é igual a isto. E a assíntota vertical, x deve ser diferente daqui. Então, temos aqui, não é diferente, desculpe-me, é igual. Para assíntotas é igual. Isto aqui é quando fazemos domínio, ok? Isto aqui é igual. É igual. É quando é domínio. Aqui queremos assíntotas. Então, é igual, não é diferente não. Então, seria 1 menos 1, são os valores que x deve tomar, e 0 seria a linha B, ok? 1 e menos 1, vimos que x deve ser igual a mais ou menos 1, e y deve ser igual a 0, y estávamos a fazer agora, y deve ser igual a 0. Assim terminamos com o exercício número 20. Vamos agora ao exercício número 21. O número 21 foi mesmo um bônus Eles queriam ver que as pessoas acertando pelo menos um exercício. Então, deram o número 21. No número 21 temos o domínio da função y igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado Ok, domínio. Sabemos que uma função dentro de uma raiz quadrada, o que está dentro da raiz quadrada, ou seja, 4 menos x ao quadrado, deve ser um número maior ou igual a 0. Ou seja, deve ser um número positivo. Então, menos x ao quadrado deve ser um número maior ou igual a menos 4. Mandei o 4 para o outro lado. Então, multiplicamos por menos 1 para tirar esse negativo. Passamos a ter x ao quadrado. Quando multiplicamos por menos 1, isso aqui também muda. Fica menor ou igual a 4. Então, x deve ser menor ou igual
a mais ou menos raiz quadrada de 4, ou seja, x deve ser menor ou igual a mais ou menos 2. Então, esta aqui é uma função quadrática com valor de a negativo, então com a cavidade está virada para baixo. Temos aqui os valores menos 2 e 2. Então, queremos números maiores ou iguais a 0. Aqui são números maiores, aqui negativos, negativos. Então, números maiores ou iguais a 0 são números positivos, ou seja, nós queremos esta toda parte. Queremos valores de x que são maiores ou iguais a menos 2, são maiores ou iguais a menos 2, mas também são menores ou iguais a 2, estão nesse intervalo aqui. São maiores ou iguais a este e são menores ou iguais a este aqui. Então, teríamos aqui a linha C, menos 2 até 2, são esses dois intervalos. Não há magia, estamos fazendo aqui passo a passo juntos, não é? Então, não há nenhuma magia, não há nenhum mistério, é tudo mesmo matéria simples. Então, vamos ao número 22. De realçar que o canal Academia Salville é um canal novo. Inscreva-se no canal, siga-nos e dê-nos força, não é? Limite de 2 vezes x ao quadrado menos 4 dividido por 2 menos x, quando x tende a 2. Aqui é igual. Simples também. Não simples, é subjetivo, não é? Isto aqui é de ser igual. Temos 2 vezes x ao quadrado. É preciso observar, a sua mente deve estar preparada para procurar possíveis soluções. Menos 2 ao quadrado. Ter 4 mesmo, ter 2 ao quadrado. Então, eu estou aqui observando um caso notável. Eu vi isso, já vi uma relação entre o numerador e o denominador. Então, sobre, ok, aqui 2 menos x. Esse é um caso notável. A ao quadrado menos b ao quadrado. É a menos b vezes a mais b. Então, isto aqui é de ser limite de 2 vezes x menos 2 vezes x mais 2. É a terceira vez que a gente aplica esta propriedade, ou este caso notável. Vejamos, 2 menos x, nós temos x menos 2, precisamos de inverter aqui o sinal, não é? Então, teremos menos, abre parênteses, x menos 2. X menos 2 sai, quando x tende a 2. Então, teremos aqui limite de 2 vezes x mais 2, negativo, esse menos aqui pode passar para cima. Então, isso aqui fica igual, quando x tende a 2. Onde tem x é de colocar 2. 2 mais 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, o resultado aqui é menos 8. No número 22 temos menos 8. São pontos. Vamos pontuar. Número 23 agora. Número 23 temos o n igual a n ao quadrado mais 1 dividido por n mais 3. É o termo geral de uma sucessão. Um dos termos desta sucessão é. Ok, para saber qual desses aqui é o termo da sucessão, o que nós faremos? Vamos experimentar. Vamos primeiro começar com n igual a 1. Então, substituindo por 1 aqui, se der um desses números, então, este número é um dos termos da sucessão. Então, n igual a 1. Para n igual a 1, teremos o quê? 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 mais 3. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá 2. E teremos 2 sobre 1 mais 3 dá 4. Dividindo aqui por 2, aqui também por 2, isto aqui mesmo vai ter 1 sobre 2. 1 sobre 2, nós não temos 1 sobre 2 aqui. Vamos ver n igual a 2. Então, vamos perceber o raciocínio, não é? Então, n igual a 2. Vamos ter aqui, onde tem n 2, então 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 3. Isto aqui é igual. 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1 dá 5. 5, 2 mais 2 dá 5. Então, 5 sobre 5 é igual a 1. Então, a alternativa correta seria a linha C. Pontuações. Vamos pontuar. Então, seria a linha C. No número 24, temos o nono termo da sucessão, o n, é um bônus também, igual a n ao quadrado mais 1 sobre 2n mais 3. Então, o nono termo desta sucessão seria o 9, o 9 no lugar de n é para colocar 9, será igual a 9 ao quadrado mais 1 dividido por 2 vezes 9 mais 3. Então, isto aqui será igual, 9 ao quadrado é igual a 81, mais 1 dividido por 2 vezes 9 é 18, mais 3. Então, isto aqui será igual, 81 mais 1 é igual a 82, dividido 18 mais 3 é igual a 24.
Então, 81 sobre 21 é o nono termo. Seria a linha D. Seria a linha D. Estamos fazendo aqui ao vivo, não há nenhuma magia. Não há magia, não há macumba, é ciência, ok? É ciência aqui. Então, vamos agora aos números 25 a 27. Considere a sucessão. 3 sobre 2, 4 sobre 3, 5 sobre 4, 6 sobre 5. Para responder às questões 25, 26 e 27. Primeiro, no número 25 diz-se o seguinte. A sucessão é. O que é a sucessão? É decrescente? É progressão geométrica? É finita? É decrescente? É crescente, aliás? É progressão aritmética? Qual delas? Então, primeiro podemos eliminar a finita. A função não é finita. Podem ver aqui reticências, quer dizer a função não é finita. Progressão aritmético-geométrica. Ok. Então, para observarmos se a função é crescente ou decrescente, basta fazermos a diferença entre o termo, o segundo termo com o primeiro termo, o terceiro termo e o segundo termo. Então, se essa diferença der um número negativo, então isso quer dizer que a função é crescente ou é decrescente. Então, observemos. Temos aqui o segundo termo, que é o 4 sobre 3 menos 3 sobre 2. Então, se essa diferença der um número negativo, então a sucessão possivelmente será decrescente ou crescente. Então, vamos lá fazer juntos. Faremos aqui o MMC de 3 e 2 é o número 6. Então, multiplicaremos aqui por 2, aqui por 3. Então, isso nos dará 2 vezes 4 dá 8, menos 3 vezes 3 dá 9, dividido por 2 vezes 3 dá 6. Então, isto aqui é igual a menos 1, 8 menos 9 dá 1, dá menos 1, dividido por 6. Observemos que o sinal aqui é negativo. Então, isso quer dizer que a nossa sucessão é decrescente, ok? É decrescente. Então, aqui, para a linha A. Na linha A temos n sobre n mais 2. Então, como é que devemos de ver se é ou não é essa? Vamos começar a substituir por 1, 2. Se n for igual a 1, deve dar isso aqui. N igual a 2 deve dar isso aqui. 3, assim sucessivamente. N igual a 1. Teremos 1 aqui em cima sobre 1 mais 2 que dá 3. 1 sobre 3. Não é o que nós temos aqui. Não pode ser a linha A. Não sei se estão a perceber porque não pode ser a linha A. Porque não nos dá o que nós temos lá. A linha B. Temos n mais 2 sobre n mais 1. Então, teremos n igual a 1. Vamos lá ver. Teremos 1 mais 1 que dá 3. 1 mais 2 que dá 3 sobre 1 mais 1 que dá 2. Temos aqui 3 sobre 2. Vamos ver para n igual a 2 agora. Para n igual a 2. 2 mais 2 dá 4. 2 mais 1 dá 3. Temos 4 sobre 3 aqui. Vamos lá ver para n igual a 3. 3 mais 2 dá 5. 3 mais 1 dá 4. Então, estamos vendo que há concordância entre os termos que estamos aqui a colocar e o que está sendo formado lá. Então, a linha B seria o termo geral. No número 27 tem o 25º termo é, ok, querem A25, ou o 25, não é? Já chamamos de UN. Querem o 25. O 25 será igual. A nossa sucessão é essa. No lugar de N é para colocar 25. Teremos 25 mais 2 sobre 25 mais 1. Então, isto aqui será igual a N, 25 mais 2 dá 27, 25 mais 1 dá 26. Então, será 25 sobre 26. Seria a linha B. No número 28, o número 28 é um número problemático, mas vamos fazer juntos aqui. Vocês vão ver o que estaria aqui a acontecer. Vamos fazer juntos o número 28. No número 28 nós temos aqui a soma dos 9 primeiros termos, ok, pelo menos sabemos que o número de termos é 9, não é? A soma dos 9 primeiros termos de uma progressão aritmética, então é uma PA, é 7. Então, a soma dos 9 primeiros termos é igual a 7. E o segundo termo é menos 2. Então, quer dizer que A2 é igual a menos 2.
A razão é, então querem aqui a razão ou mesmo diferença. Ok. A princípio vamos tentar relacionar as duas fórmulas que nos deram. Sn para uma PA é igual, aqui estamos perante uma PA, uma progressão aritmética, é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos dividido por 2. E AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a diferença. Com isso, S9, para o nosso caso, S9 há de ser igual, vamos substituir, a A1 mais AN o que é? É A9, mais A9 vezes 9, porque N é 9, dividido por 2. Ok. Então, S9 seria o 7, né? Substituir parcialmente. E o A2? A2 é o que nos dão, é igual a A1 mais o que? 2 menos 1, que é igual a 1. Então, mais a diferença. Então, o A2, ok, vamos isolar aqui o A1. A1 pode ser igual a A2 menos a diferença. Então, A1 há de ser igual a 2 é igual a menos 2. Então, será menos 2 menos a diferença. Temos aqui a relação entre o primeiro termo e a diferença. A9 será igual, seguindo esta fórmula, será A1 mais 9 menos 1, que há de ser 8, vezes a diferença. Então, A9 há de ser igual a A1. A1 vimos o quê? Que é menos 2 menos D. Então, há de ser menos 2 menos D, que é o valor de A1, mais 8D. Então, A9 há de ser igual a menos 2 mais 7D, porque menos D mais 8D é igual a 7D. Então, A9 é isto. Vamos levar essas informações todas até lá. S9 é 7. Vamos colocar aqui 7 igual. A1 é isto aqui. A1 é menos 2 menos D. Mais o que? A9 o que é? É menos 2 mais 7D. A9 é isto aqui. Vezes 9 dividido por 2. 2 está a dividir, passar para cá, passar a multiplicar. 9 está a multiplicar, passar para cá, passar a dividir. 2 vezes 7 dá 14. O 9 passa a dividir, então temos 14 sobre 7. Isso aqui será igual aqui. Menos 2 é igual a menos 4. Menos D mais 7D é igual a 6D. Então, 4 é negativo, passar para cá fica positivo. Então, ficamos com 14 sobre 9 mais 4. Isso aqui deve ser igual a 6D. Posso inverter isso. Passaremos a ter, vamos fazer MMC aqui. Teremos 6D daquele lado igual a 14 mais, fazendo MMC, 9 vezes 4 é igual a 36, dividido por 9. Então, 6D há de ser igual a 14 mais 36. 4 mais 36 dá 40, mais 10, 50. Então, teremos 50 dividido por 9. Então, D há de ser igual a 50 dividido por 6 vezes 9. Este número aqui não é um número inteiro. E observando as alternativas que nós temos aqui, nenhuma delas tem um número quebrado para a diferença. Então, o número 28 é um número problemático, ok? É um número problemático. O número 22. Vamos para o número 29. Então, vamos para o número 29. Então, tentem fazer aí em casa, também é o número 28. E se tiver uma solução diferente, por favor, coloquem aí nos comentários, de tal modo que possamos revisar juntos, né? Hoje aqui não há nada escondido aqui, estamos fazendo tudo, todo mundo vendo, né? Então, pode aí dar a sua opinião. Aqui no número 29 temos o terceiro e o oitavo termos de uma progressão geométrica são respectivamente. Então, temos aqui que A3 é igual a 2 e o oitavo termo, A8, é igual a 1 sobre 16. A razão da progressão é, então nós queremos aqui o quê? Quando nos dão dois termos, são diferentes de A1, essas coisas aí, há uma fórmula que nos permite resolver isso de uma forma boa, simples, né? Sempre que M for maior que N.
temos AM é igual a AN vezes Q elevado a M menos N. Neste caso, o nosso M será 8, esse 8, e N será o 3. Então, quer dizer o quê? Que A8 há de ser igual a A3 vezes A3. M é o nosso M, 3 é o nosso N, né? Por quê? Porque 8 é maior que 3. Vezes Q elevado a M menos N, 8 menos 3, que há de ser igual a 5. Então, Q há de ser igual, Q elevado a 5 há de ser igual a 3 está a multiplicar, passa para lá, passa a dividir. Então, ficamos com A8 dividido por A3. Então, Q elevado a 5 fica igual a A8. A8 que é? Eles nos dão aqui. É 1 sobre 16. É 1 sobre 16 dividido por A3. A3 o que é? É 2 dividido por 2. Então, isto aqui, estamos perante aqui uma divisão de frações. Vamos ter 1 sobre 16 dividido por 2 sobre 1. Isto aqui é igual a 1 sobre 16. Mantemos a primeira fração e passamos a multiplicar invertendo a segunda. Isto é o mesmo que ter 1 sobre 16 vezes 1 sobre 2. 16 é o mesmo que ter 2 elevado a 4. Vezes 2, isto aqui é o mesmo que ter 1 sobre 2 elevado a 5. Então, Q é igual a 1 sobre 2 elevado a 5. Que é a quinta. Então, esse 5, ao passar para lá, fica a raiz quinta. Então, Q há de ser igual a raiz quinta de 1 sobre 2 elevado a 5. Observe que o 2 tem expoente 5. Então, sai da raiz. Raiz quinta de 1 é 1. Raiz quinta de 2 elevado a 5 é 2. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2. Então, essa aqui seria a razão. 1 sobre 2 é a razão. Vamos aqui ao número 30, estamos terminando já o nosso exame. Faltam apenas 4 exercícios, 10 exercícios depois deste, né? Vamos ao número 30. No número 30 temos a função y igual a g de x tem um máximo local relativo em x igual a 3. Então, temos o máximo em x igual a 3. O máximo é onde a função derivada ela é nula, ok? A função derivada é nula, quer dizer que a derivada da função no ponto é igual a 0. Então, dizem aqui, y igual a g de x não é derivável em x igual a 3. É derivável sim, a sua derivada é nula, né? É derivável, mas a sua derivada é nula. A concavidade da função em x igual a 3 é virada para cima. A concavidade é virada para cima em x igual a 3, ok. O máximo, vejamos. Temos o máximo. O máximo é onde a concavidade está virada para baixo. É onde nós registramos o máximo. Então, dizer que a função tem concavidade virada para cima neste ponto, enquanto é o máximo, torna-se falso. Só se fosse o mínimo. No mínimo é que temos a concavidade virada para cima, mas o máximo nos dá uma concavidade virada para baixo. A linha C. A função é decrescente de menos infinito até 3. Vamos lá ver aqui. De menos infinito até o 3, a função não é decrescente não, ela é crescente. G, a derivada de 3 é igual a menos 1. Não pode ser. Aqui é a função G. Não pode ser igual a menos 1, porque a função admite o máximo. Então, deve ser igual a 0. O coeficiente angular da reta tangente à curva em x igual a 3 é igual a 0. De fato, o coeficiente angular ele é igual da reta tangente é igual à função derivada de x, que seria igual a 0. Então, seria a linha E. A linha E seria a alternativa correta. Vamos ao número 32. Vamos começar os exercícios um pouco mais complexos, só para ganharmos tempo. Vamos no 32. Vamos os um pouco mais complexos, mais interessantes, julgo eu. No número 32 temos aqui y igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado dividido por 2x mais 3. Então, querem a primeira derivada desta função. Aqui também foi um bônus. Vamos lá resolver, depois eu venho de consultar. Então, derivada do quociente. Derivada do quociente, nós temos uma função f de x dividida por uma função g de x
a derivada dessas funções são dadas por f derivada de x vezes g de x menos f de x vezes g derivada de x dividido por g de x ao quadrado, não é? Ao quadrado, porque aqui era do primeiro grau, supomos, pois. Então, vamos lá resolver. Aqui, nosso q de x é este, nosso f de x é esse de cima. Então, teremos y será igual, y derivada. Vamos derivar essa função. A derivada dessa função, mandamos 2 para baixo, é de ser 2 vezes x ao quadrado mais 2, vezes, devemos derivar o que está aqui, o x ao quadrado mais 2 derivada. Vezes, assim já derivamos a função de cima, vezes a função de baixo não derivada, vezes 2x mais 3, menos, agora vamos manter essa função, x ao quadrado mais 2 ao quadrado, vezes, vamos derivar esta função, derivada de 2x mais 3 é 2, então vai ser vezes 2, sobre a nossa função ali, 2x mais 3 ao quadrado. Então, o y derivada será igual a, vamos derivar isto aqui, teremos aqui 2 vezes x ao quadrado mais 2, vezes, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 2 é 0, então ficamos com 2x, derivada disto, vezes 2x mais 3, menos, x ao quadrado mais 2 ao quadrado, é o mesmo que ter x ao quadrado mais 2, vezes x ao quadrado mais 2, vezes 2, dividido por x, por 2x mais 3 ao quadrado. Então, y derivada há de ser igual. Vamos observar aqui que temos termos em comum. 2, não sei se estou falando algo, acho que não estou falando nada. Isto aqui, 2 vezes x ao quadrado mais 2, é o que eu tenho aqui. 2 vezes x ao quadrado mais 2. Posso evidenciar. Então, terei aqui 2 vezes x ao quadrado mais 2 em evidência. Evidenciando isso, passo a ter, fico com isso, tirando isto aqui, fico com 2x vezes 2x mais 3 menos o quê? Tirando isso, fico com x menos 2. Assim por quê? Porque o sinal negativo está entrando aqui, ok? Então, não vamos nos baralhar. Muito simples. Dividido por 2x mais 3 ao quadrado. Então, estão vendo, é passo a passo mesmo, o exame está sendo terminado por todos nós. Então, nada é impossível, né? Então, vamos nos preparar, vamos estudar, vamos refletir aquilo que fizemos. Para os que querem concorrer para o próximo ano, é só usarem isso, trabalhar no vosso cérebro ainda muito cedo. Não quero estudar na última hora, pois não é saudável, não é? Então, teremos aqui 2 vezes x ao quadrado mais 2, vezes o quê? Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. 2x vezes 2x é 4x ao quadrado. 2x vezes 3 é 6x. Menos x ao quadrado, menos 2. Isso aqui é dividir por 2x mais 3, tudo ao quadrado. Então, isso aqui é de ser igual a 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado mais 6x menos 2 sobre 2x mais 3 ao quadrado. Acho que até aqui nada podemos mais fazer. Podemos sim, mas não há necessidade. Então vamos observar as alternativas que nós temos aqui. Na linha A, temos 2x ao quadrado mais 3, mais 2, aqui 2, desculpem, aqui deve ser 2, mais 2 vezes, está em conformidade até agora, 3x ao quadrado mais 6x mais 2, então aqui deve ser menos 2, então não pode ser por isso. A linha B, 2 vezes, estou fechando, me desculpem, vamos analisar. Então, eu dizia aqui, sei como é que tem que fazer isso. Deixem-me dobrar um pouco só a folha para que esteja visível, para que possamos comparar, né? Então, observemos. Para o número
a linha A, temos aqui 2, está aqui, x ao quadrado mais 2, vezes 3x ao quadrado, está tudo em conformidade, mais 6x mais 2, enquanto aqui nós temos menos 2, então não pode ser por isso. A linha B, 2 vezes x ao quadrado mais 2, está tudo bem, 3x ao quadrado mais 6x, está tudo bem, menos 2, sim, dividido por 2x mais 3, tudo ao quadrado. Então, a linha B é que seria a alternativa correta, não é? Então, estamos aqui deslizando, estamos resolvendo o nosso exame. Então, caso de dúvidas, coloque aí nos comentários, eu estou pronto para ajudar-vos, ok? Então, vamos lá fazer aqui o número 33. O número 33 nos pedem a segunda derivada. Ok, lá queriam a primeira derivada, aqui querem a segunda derivada. Então, temos aqui a nossa função y, que é igual a x vezes Euler de x ao quadrado mais 1. Então, vamos primeiro achar a primeira derivada, obviamente. Então, y, primeira derivada é igual. Essa aqui é a derivada do produto. É a derivada do produto. Na derivada do produto, derivamos a primeira função, ou seja, será x derivada, vezes, mantemos a segunda, Euler elevado a x ao quadrado mais 1, mais, mantemos a primeira função e derivamos a segunda. Então, y derivada de ser igual. Derivada de x é 1. Então, ficamos com Euler elevado a x ao quadrado mais 1 mais x vezes. Derivada de Euler é o quê? Baixamos o expoente, x ao quadrado mais 1, derivamos-o e mantemos o Euler como estava. Então, y derivada há de ser igual a Euler elevado a x ao quadrado mais 1 mais x vezes. Derivada de x ao quadrado mais 1 derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 1 é 0, então só fica 2x. Euler elevado a x ao quadrado mais 1. Podemos evidenciar isto. Então, y derivada há de ser igual a Euler elevado a x ao quadrado mais 1 vezes. Tirando aqui o Euler elevado a x mais 2, ficamos com 1. Mais, tirando isto aqui, ficamos com 2x. Fechou. Não é isso? Ficamos com 2x ao quadrado. Desculpa, 2x ao quadrado. Então, aqui, essa aqui é a primeira derivada. Vamos ver a segunda derivada. Então, a segunda derivada há de ser igual. Então, temos aqui duas funções também. Uma função exponencial e uma função linear. Então, teríamos Euler elevado a x ao quadrado mais 2 derivada vezes 1 mais 2x ao quadrado mais Euler elevado a x ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 2x ao quadrado derivada. Então, derivamos a primeira função, mantemos a segunda, derivamos a segunda e mantemos a primeira. Então, y derivada há de ser igual. Derivando isto, já vimos que há de ser o quê? Há de ser x ao quadrado mais 2 derivada vezes Euler elevado a x ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 2 Euler ao quadrado. 2x ao quadrado mais Euler x ao quadrado mais 2 vezes o quê? Derivada disto. Derivada de 1 é 0. Baixamos o 2 aqui e ficamos com 4x. Então, y derivada há de ser igual a derivada de x ao quadrado mais 2 é 2x, porque derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 2 é 0. Vezes Euler elevado a x ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 2x ao quadrado mais Euler elevado a x ao quadrado mais 2 vezes 4x. Então, temos aqui isto, aqui podemos tirar o 2, né? Podemos evidenciar o 2x Euler elevado a x ao quadrado mais 2. Então, y derivada há de ser igual a 2x Euler elevado a x ao quadrado mais 2, abrir parênteses. Tirando isso, ficamos com 1 mais 2 vezes x ao quadrado mais o quê? Tirando 2, tirando aqui o 2x, não é? Tirando aqui o 2x, se eu estiver equivocado, peço que me ajudem, não é? Então, nós aqui derivamos, ficamos com 2x. Mantemos isto, está aqui, mais
Aqui, derivando isso, ficamos com 4x, não é isso? Ficamos com 4x, é isso, pois. É isso, sim. É isso, sim. Ok. Então, ficamos com mais o quê? Mais Euler, tirando aqui, ficamos com 2. Fechamos. Ficamos com 2 aqui. Tirando 2x, Euler de x ao quadrado mais 2, ficamos com 2. Então, y derivada há de ser igual a 2x, Euler de x ao quadrado mais 2, vezes 1 mais 2 dá 3, mais 2x ao quadrado. Ok? Vamos lá ver se está tudo em conformidade. Derivamos aqui, que é descer isto, derivar, manter o Euler, 1 mais 2x ao quadrado. Esse 1 mais 2x ao quadrado tivemos daqui. 1 mais 2x ao quadrado. Muito bem, continuando, temos agora o número 34. O valor de k que torna a função, esta função y igual a isto, né? Contínua em x igual a 2. Igual a menos 2. Ok. Para que uma função seja contínua, é necessário que os seus limites laterais sejam iguais, não é? Devem ser iguais à função no ponto. Ou seja, onde tem x, substituiremos por menos 2 e igualaremos essas duas expressões. Teremos 3 sobre 1 menos 2. Estão vendo? 3 sobre 1 menos, no lugar de x estamos a colocar menos 2. É por isso que temos menos 2 aqui. Deve ser igual a k menos 2 ao quadrado. Então, teremos aqui 3 sobre menos vezes menos dá mais. 1 mais 2 dá 3. Isto deve ser igual a k menos 2 ao quadrado dá 4. Então, isto dá 1 igual a k menos 4. 4 é negativo, passa para lá, fica positivo. Então, k deve ser igual a 5. 1 mais 4 dá 5. Então, k deve ser igual a 5 para que essa função seja contínua. Seria a linha A. Vamos ver o número aqui, 35 a 37. Da função y igual a f de x, sabe-se que f de 4 é igual a 0. Limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a 2. Limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a 2. E limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é igual a mais infinito. E limite de f de x quando x tende a 3 pela direita é menos infinito. Com base na informação, responda às questões de 35 a 37. Na linha A dizem, limite de f de x quando x tende a 3 é, para que uma função tenha limite num certo ponto, é necessário que os seus limites laterais sejam iguais, né? Então, observemos aqui os limites laterais. Os limites laterais no ponto x igual a 3 são diferentes. Aqui é mais infinito e aqui é menos infinito. Se os limites são diferentes, então não existe o limite naquele ponto. Então, seria a linha E. 36. A função tem uma assíntota vertical E. A assíntota vertical ela é obtida no ponto em que a função apresenta uma certa descontinuidade. Observando aqui, quando x tende a esquerda, se quisermos desenhar esse gráfico, faríamos o seguinte. Quando x tende a menos infinito, o limite é menos 2. Aqui temos o menos 2 seria uma assíntota. Quando x tende a menos infinito, acontece uma coisa. Começamos por aqui, tenhamos o 3. Ok? Temos aqui o 3. Quando x tende a menos infinito, o limite da função é 2. Então, acontece isso. Quando o limite tende a mais infinito, o limite também é 2. Então, essa função quando vem do mais infinito, quando tende a mais infinito, para lá, o seu limite é este aqui. E também, quando o limite tende a 3 pela esquerda, o seu limite é mais infinito. Quando tende a 3 pela esquerda, exatamente este aqui, é mais infinito. E quando tende a 3 pela direita, é menos infinito. Quando tende a 3 pela direita, então temos aqui quando tende a 3 pela direita, há de ser menos infinito. Ok. Com base na informação, blá blá blá, já vimos aqui.
A função tem uma assíntota vertical em x igual a 3. Temos uma descontinuidade. Temos uma descontinuidade aqui. Observem que isso aqui é uma assíntota. O gráfico nunca toca o 3. Então seria em x igual a 3. Assíntota vertical. A horizontal é no x igual a y igual a 2. A vertical é no x. Vertical, horizontal, ok? Número 37. No número 37 temos se g de x é igual a 1 sobre x, então o que? G de f de 4 é. G de f de 4. Temos aqui que g de x é igual a 1 sobre x. Agora g de f de 4 é igual a quê? F de 4, o exercício nos diz que é igual a 0. Temos aqui que f de 4 é igual a 0. Então, f de 4 é igual a 0. Então, nós queremos aqui g de 0. Ou seja, é 1 sobre 0. Isto aqui é igual a mais infinito. Então, é igual a mais infinito. É a linha A. A linha A seria a alternativa correta. A linha A. Nós estamos no número 37. Número 38. A integral de 3x ao quadrado mais Euler elevado a x menos 1 sobre x d de x. Ok. Na integral, o que se faz? Nós adicionamos aqui uma unidade e dividimos por isso. Ou seja, teremos 3x. Aqui é 5, desculpem-me. 5 mais 1 dá 6. Esse 6 passa a dividir também. Colocamos o 6 lá e dividimos. Quando a derivada dividíamos, depois subtraíamos aqui, adicionamos, depois dividimos. Mas integral de Euler elevado a x é Euler elevado a x, menos. Integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Mais c, por quê? Porque é uma integral indefinida, ok? Então, temos que ter a constante c. Então, isso aqui será igual. Podemos dividir aqui por 3. Aqui também por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. X elevado a 6. Mais Euler elevado a x. Menos ln de módulo de x mais 1. Mais c. Então, temos isso aí na linha B. A linha B é que nos apresenta isso. Seria 1 sobre 2, x à quarta, mais Euler elevado a x, menos ln de módulo de x mais c. É isso aqui que nós temos aqui. Então, a alternativa correta seria a linha B. Vamos terminar o exame. Vamos terminar agora o exame com os dois últimos exercícios do exame. Então, número 39, temos a expressão 4i ao cubo mais 2i ao quadrado mais 2i mais 1 é equivalente a. Ok. Devemos saber que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, se eu tenho i ao cubo é mesmo que ter i vezes i ao quadrado. Então, isso aqui é igual a menos i. Porque i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i é menos i. Então, onde tem i ao cubo é de colocar menos i. Então, isso aqui é menos 4i, porque i ao cubo é menos i. Menos 2. Menos 2 por quê? Porque i ao quadrado dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Mais 2i mais 1. Menos 4 mais 2 dá menos... Menos 4 mais 2 dá menos 2i. Menos 2 é isso aí que estou a fazer, não é? Menos 2 não, é 3, desculpem-me lá, é 3 aqui. Aqui é 3, passei mal, então aqui vai ser menos 3. Menos 3 mais 1 é menos 2, então a solução seria menos 2i menos 2. Então seria a linha E. Então, perceberam, né? I ao cubo é mesmo que ter menos i. Então, no lugar de i ao cubo, colocamos menos i. Então, fica 4 vezes menos i, que é menos 4i. I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 2i mais 1. Então, menos 4i mais 2i é menos 2i. Menos 3 mais 2 dá menos 2. Então, essa aqui é a solução. E, por fim, vamos fechar com chave de ouro. Vamos ao número 40. A condição para que o número complexo z igual a menos 3 mais b menos 5 e onde a e b são números reais, seja um número real não nulo. Para que isso aqui seja um número real não nulo, é necessário que esta parte imaginária desapareça. Ok?
necessário que essa parte desapareça. Como é que essa parte desaparece? Desaparece quando b menos 5 é igual a 0. A desaparecer se b menos 5 for igual a 0. Para que b menos 5 seja igual a 0, b deve ser igual a 5. Essa aqui é uma das condições. Dizem que seja um número real não nulo. A parte real, aqui temos a parte real, aqui temos a parte imaginária. A parte real não deve ser nula. Então, a menos 3 não deve ser nula, ou seja, deve ser diferente de 0. A deve ser diferente de 3. Então, a condição é essa. A deve ser diferente de 3 e b deve ser igual a 5. B deve ser igual a 5 e A deve ser diferente de 3. Então, assim nós terminamos a resolução do exame de matemática de 2022. Coloquem aí um like, sigam o nosso canal e subscrevam-se.